Irmãos e irmãs dessa querida comunidade de São João Batista de Paraíso, a minha saudação a todos vocês que se preparam para celebrar esta grande festa do precursor do Salvador. O meu muito obrigado ao Padre Edivan, pároco desta comunidade, que me convidou para a pregação desta noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde, Padre Edivan, no seu pastoreio, na sua missão nesta comunidade. E nós nos preparamos neste tempo de pandemia para esta celebração da festa de São João Batista. Vivemos um tempo atípico, meu irmão e minha irmã. Um tempo em que nós não conseguimos nos encontrar presencialmente na comunidade, aí na igreja, mas espiritualmente estamos unidos, estamos ligados. Estamos espiritualmente unidos para celebrar com devoção, com fé, com amor, esta festa de São João Batista. Então, celebre aí na sua casa, na sua família, porque a família é a igreja doméstica. É aí que aprendemos os primeiros passos em direção da fé, os primeiros passos em direção a Deus. Por isso, sinta-se acolhido para a celebração desta festa, sinta-se acolhido para esta sexta noite da nossa novena. E o nosso tema geral é a igreja, lugar da conversão, da vocação e da missão. A igreja, povo de Deus, como nos fala o Concílio Vaticano II. Não é a igreja templo espiritual, não é somente a igreja templo, onde nós nos reunimos a cada domingo para celebrar, mas a igreja do nosso coração, a igreja da nossa vida, a igreja que somos cada um de nós, como nos fala o Concílio Vaticano II. Igreja, lugar da conversão. A igreja somos nós precisamos estar em um constante processo de mudança, de conversão, de transformação, metanoia, mudar de vida, transformação interior. Então somos chamados, como igreja, a se converter diariamente. Igreja como lugar da vocação, vocare, chamado. Todos nós somos chamados, na igreja somos convocados. O próprio nome eclésia se diz isso. Eclésia quer dizer convocado. Eu sou convocado, eu sou chamado para uma missão específica dentro da igreja. Eu sou chamado para um trabalho específico dentro da igreja, dentro da comunidade. Igreja como conversão, mudança, transformação, chamada a missão, a vocação particular, pessoal, e depois a missão, aquilo que o Papa Francisco nos convida a sair, a uma igreja em saída, uma igreja que sai para testemunhar o nome de Jesus no mundo, assim como fez João Batista, ser testemunha da boa nova de Jesus, mostrar a esse mundo que vale a pena ser de Deus, vale a pena ser cristão, que você como igreja possa exercer esta missão no mundo, essa vocação no mundo a partir de dentro, de uma transformação, para que fora você possa também brilhar e testemunhar esse amor de Deus. E o nosso tema hoje nessa sexta noite, em Cristo somos chamados a uma vida de renúncia. Em Cristo somos chamados a renunciar. E nós vimos isso na primeira leitura do livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão hoje faz uma exortação, exorta os anciãos e os doutores da lei que não foram capazes de acolher e de abraçar a proposta de Deus, o projeto de Deus em suas vidas. Eles rejeitaram os mediadores da salvação, ou seja, não foram capazes de renunciar. E é isso que Estevão denuncia na primeira leitura de hoje. Os doutores e os mestres eram homens de coração duro, de coração insensível. A própria primeira leitura diz hoje que eles são insensíveis e incircuncisos de coração. O que é ser insensível? É um homem e uma mulher que não é capaz de sentir com o outro. O homem e a mulher que não é capaz de abrir mão, de renunciar. E é essa proposta que Jesus nos faz hoje no seu Evangelho, e é essa proposta que Jesus nos faz na sua palavra, a renúncia no Evangelho de São Marcos também.
A mesma proposta que Estevão mostra para este povo, de coração duro, de coração insensível, é a mesma proposta que Jesus nos faz no Evangelho de hoje. Para seguir a Jesus, irmãos e irmãs, é necessário a renúncia. Para seguir o projeto de Deus, é necessário renunciar. E não somente os bens, porque talvez não tenhamos muitas coisas para renunciar. Quando Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez a gente pense aqui no nosso coração que a renúncia que Jesus nos pede é de dinheiro, é de bens. Talvez não seja não seja esse o nosso problema, que talvez nem tenhamos tantas coisas para renunciar, mas a renúncia é de si mesmo. Como é difícil renunciar a nós mesmos, como Jesus fala no Evangelho. Você já pensou? Como é difícil renunciar às suas vontades? Como é difícil renunciar aos nossos projetos pessoais? Como é difícil renunciar ao próprio ego? É isso que Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Às vezes nós somos tão cheios de nós mesmos, somos tão cheios de si, temos isso, queremos e ninguém tira da nossa cabeça aquilo que nós queremos, e aí a nossa vontade não vai de acordo com a vontade e o desejo de Deus. A renúncia que Jesus nos pede no Evangelho, até muitas vezes das coisas boas, é para que não seja a nossa vontade, não seja o nosso bel prazer que esteja acima de tudo, mas é a vontade de Deus e o seu reino que precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, o reino deve estar em primeiro lugar. E para abraçar o reino, para abraçar a proposta de Deus, a proposta que Jesus nos faz no Evangelho, é necessário então a renúncia. E quem não é capaz de renunciar, também não é capaz de seguir. Porque para seguir é preciso renunciar. Renunciar às vezes à novela, renunciar talvez um final de semana numa chácara, renunciar à praia, renunciar aos projetos pessoais. Às vezes eu estou em primeiro lugar, essa minha ação está em primeiro lugar. Não, abrir mão. Para ter vida abençoada, para ter uma vida abençoada é necessário renúncias. Como nós temos dificuldade para entender isso? Uma vida abençoada, para ter uma vida abençoada é necessário renúncia. Às vezes nós ficamos como aquele santo, eu quero renunciar, mas não agora, não já. Eu vou renunciar amanhã, hoje não. Hoje eu quero fazer a minha vontade. Hoje eu quero fazer as minhas coisas. E as coisas de Deus que fiquem para o dia seguinte, fiquem para amanhã. Não. O nosso modelo, o nosso exemplo de renúncia foi João Batista, um homem despojado. Um homem que se despojou de si mesmo, dos seus projetos pessoais. Ele mesmo disse, né? Eu não sou o Messias. Virá alguém que é mais forte do que eu, um homem austero, simples, despojado, se despojou de si mesmo para que a vontade de Deus estivesse em primeiro lugar. Esta palavra renúncia é uma palavra esquecida no nosso mundo atual. Ninguém mais quer renunciar, ninguém mais quer, está em desuso essa palavra, a renúncia. Se nós olharmos no campo da política, até mesmo no campo familiar, na nossa vida familiar, a gente não quer abrir mão ou não quer dar preferência ao outro, porque sou eu, a minha vontade, o meu ego, os meus desejos, e aí a gente acaba anulando e deixando o outro de lado. Então a palavra de Deus hoje nos chama a crescer, a renúncia nos faz crescer na disciplina e a renúncia nos faz crescer também na vontade de Deus. Olhemos São João Batista, o nosso padroeiro, o precursor do Salvador. Que homem firme,
Que homem íntimo de Deus, com um testemunho bonito de renúncia, de abnegação, de entrega total. Quando nós somos capazes de renunciar, nós nos entregamos livremente a Deus, porque estamos à disposição dEle. Que esta palavra que nós escutamos hoje, que esta liturgia de hoje, esse 6º dia desta novena, nos inspire como cristão, como homem, como mulher, como casal, como família, como filhos, a aprender, a abrir mão, a renunciar tudo aquilo que me leva para longe de Deus, para longe de mim mesmo e também para longe dos meus irmãos e irmãs. Que São João Batista interceda por cada um de nós. Que São João Batista, precursor do Salvador, abençoe esta comunidade para que seja uma comunidade unida, uma comunidade que tem como propósito testemunhar o Evangelho de Jesus no mundo, renunciando a tudo aquilo que não vem de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.